Aqui eu estou falando que o Adriel veio trazer aqui de manhã. Eu falei, obrigado, Rafa Amaral. Não, opa, Adriel. Agora é o contrário. Obrigado, Adriel, Rafa Amaral. Deus abençoe. Deixa eu tomar um gole aqui. Interessante, meus irmãos, que Deus sabe de todas as coisas, como estamos e como queremos viver. Deus sabe do nosso caminhar, Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe o que vivemos dia após dia. E o interessante é que eu comecei o culto nessa manhã falando do Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está descansado na presença do Senhor, vai descansar, porque ele é o mandamento, aquele que é filho, a herança. E o Senhor falou tanto comigo nessas últimas 2 semanas, e tanto que eu ia falar com meu pai, ia falar com a Mandiva, ia falar com meu pai, ia falar com a Mandiva, e alguns salmos que eu amo muito. Um dos salmos que é muito famoso em todas as religiões. Vou repetir, um salmo que é famoso em todas as religiões. Um salmos que, mais uma vez, só é ativado aquele que é filho. Aqueles que não são filhos não podem e não herdarão as promessas que tem dentro desse salmo. Abre para mim, Salmos, capítulo de número 23. Vamos ler juntos, como coral. São 6 versículos, fácil. Você sabe de cor. É o salmo que a maioria das pessoas conhece. Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 1. Vamos lá? Juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 2. Em verdes pastos me faz descansar, para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura o meu vigor e conduz-nos a caminhos da justiça, por amor no seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! O interessante, meus irmãos, que Salmos 23, há muitas promessas. E por que não falar, como estava falando na parte de amanhã, apenas aqueles que são considerados filhos de Deus podem herdar tudo aquilo que há dentro dele. Uma delas, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem não crê no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quem é amigo ou parente, não pode herdar que nada vai faltar, porque não acredita que o Senhor está protegendo, que o Senhor é o nosso pastor. E o interessante, meus irmãos, que apenas são considerados filhos, apenas em que? Abre para mim, por favor, Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 14. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, diz assim, acompanha comigo: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos. Apenas os filhos de Deus podem herdar aquilo que o Senhor tem para nós. Apenas os filhos de Deus podem ver o sobrenatural de Deus acontecendo dentro das nossas vidas. Você quer ver mais? 1 João, capítulo número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2, por favor. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Eu estou dando trabalho para você, hein?
A palavra diz assim, 3:1, por favor. Aí. 1 João, aí está em Jó, irmão. Calma, respira. 1 João 3:1 e 2. Eu vou lendo aqui para a gente não perder tempo. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que isso quer dizer? Que precisamos bombardear aquilo que está dentro do nosso coração. Se somos filhos de Deus, considerados como os filhos de Deus, precisamos levar aos quatro cantos esse amor, essa promessa que o Senhor tem para nós. E com o primeiro ponto-chave nessa noite, diz: os filhos têm herança que sempre vê milagres operando diante dos seus olhos. Apenas quem são considerados filhos podem ver o sobrenatural de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Não apenas pela fé, que já é a certeza que Deus está operando, mas diante dos seus olhos. Os filhos acreditam que o Senhor está guardando o amanhã. Os filhos acreditam que o Senhor há de vir. Os filhos é a herança de Deus que o Senhor prometeu que vai voltar, e Ele já está voltando. Como eu falei na manhã, em Lucas capítulo 15, fala do filho pródigo. O filho que pegou a sua herança e foi embora. A herança que muitos de nós temos, a herança que o Senhor tem nos dado, a herança que o Senhor tem prometido. Você está cheio do Espírito Santo, você é temente a Deus, mas por algum motivo você vai embora, assim como o filho pródigo. Mas as promessas do Senhor ainda estão sobre os filhos de Deus. Você foi, mas as promessas ainda estão sobre a sua vida. O interessante é que ele se arrepende. Ele começa a lembrar tudo aquilo que ele viveu dentro da igreja, ou dentro que o Senhor tinha feito pela vida dele. Ele começa a olhar e fala assim: o Senhor cuida de mim. Da mesma forma que ele olhava e fala assim: os servos do meu pai não passam fome, e eles comem muito melhor do que eu estou comendo. E há um momento que há uma decisão nesse filho: eu preciso voltar, eu preciso recomeçar, eu preciso acreditar que o Senhor é comigo, que o Senhor está comigo. E assim é com você. É com você que o Senhor tem falado, é com você que o Senhor tem feito. Então é momento de despertar o filho. Em Isaías capítulo de número 43, versículo de número 1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, e eu te chamei pelo nome, tu és meu. O Senhor te conhece. O Senhor em nenhum momento te deixou de lado. Em nenhum momento Ele falou: não, filho, eu abandonei, eu quis abandonar, eu não quero mais esse Deus. Mas o Senhor tem promessa para você, e Ele diz nessa noite: volta. A palavra ainda continua em Isaías capítulo número 49, versículo de número 15, diz: haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não esqueceu de você. Pastor, o que tem a ver o Salmo 23 com isso? Tudo. O Senhor diz para você: é momento de você olhar para mim, porque eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. É promessa do Senhor.
nada vai te faltar. As promessas do Senhor estão ligadas nele. Não é um homem, não é aquilo que nós estamos fazendo, mas as promessas do Senhor estão ligadas naquele que morreu por você, naquele que Davi fala que o Senhor é o meu pastor, nada, nenhuma tribulação, nada vai me faltar, porque é o Senhor que me protege. E o segundo ponto-chave: quem está ligado, ou quem está posicionado com o Pai, repousa nos braços dele. 23, versículo de número 2, vou dar tempo, hein? A palavra fala assim: em verdes passos me faz descansar, e as águas tranquilas me guiam em paz. Versículo número 3, por favor. Restaura o meu vigor e conduze-me a caminho de justiça por amor no seu nome. Apenas para aqueles que são considerados filhos de Deus, para aqueles que estão remidos pelo Senhor, para aqueles que reconhecem o Senhor como seu pastor e como Pai, repousam em águas tranquilas. Isso que quer dizer? O problema bate na sua porta, e o Senhor é que conduz, o Senhor é que conduz você às águas tranquilas. Você pode estar agitado, mas o Senhor fala: filho, calma, repousa, fica tranquilo, porque eu já estou enviando os meus anjos que entrarão e vão retirar você desse deserto, vão retirar você dessa tribulação, porque até aqui você pode ir, mas daqui sou eu que tomo conta, sou eu que já estou voltando o seu barco, a correnteza já está te levando para lugar seguro. Repousa, pastos verdejantes. Está vendo? Promessas para as nossas vidas dentro do Salmo 23, aonde nós precisamos olhar e crer que o Senhor é o melhor para nós, e crer que o Senhor tem as palavras de vida eterna e vida em eternidade. Vamos olhar uma pessoa, Abraão, pai da fé, no ambiente onde a situação onde ele estava era totalmente desastrosa. O pai, um idólatra, e aonde ele estava era pior ainda. E o Senhor fala para ele: sai da terra da sua parentela e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Abraão apenas recomeçou porque ele descansou no Senhor. Ele estava numa terra, mas uma terra onde ele não conhecia. Para onde ele iria? Quem ia conduzir era Deus. E assim nós precisamos confiar nas direções que Deus está nos levando. Se nós queremos descansar em o 3, versículo número 3, refrigera a minha alma e guia-me pelas orientações e propósitos por amor no seu nome. É isso que me conduz no caminho da justiça. Ele me conduz através dos propósitos que Ele tem dentro do nosso coração. O Senhor quer te guiar nessa noite. Feche seus olhos e deixa o Senhor conduzir a sua vida. Não é mais momento de você tomar a direção, mas deixe Deus guiar a sua vida, assim como Ele fez com Abraão. Abraão, ele era cheio do Espírito Santo, porque ele sabia quem guiava a sua vida. O interessante é que chegou um momento em que Deus pede Isaac a Abraão. Imagina a sua dor, mas quem está ligado na glória, quem está descansado no Senhor, não teme o amanhã, porque sabe, se Ele deu o filho de uma forma dificilmente histórica, pelas medicinas não é possível. Sara com 90 e poucos anos teve ali Isaac, o Senhor fará de novo outra vez.
Então, o que você teme? O que você teme? É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos restaura para caminhos de calmaria. É interessante que, cara, não está aqui. Quando ele sai do acampamento, Abraão, ele fala assim: nós voltaremos, porque ele confia plenamente que o Senhor iria fazer. A certeza que nós temos exatamente assim como Abraão, aonde ele nos guia em passos verdejantes, é que, Senhor, é o Senhor que conduz a minha vida. Eu posso estar indo por algum rio e de repente alguma sujeira cai em mim, mas esse rio vai me limpar totalmente e eu voltarei para os teus braços, que é o meu lugar. Aleluia. Terceira chave: apesar de estarmos ligados diretamente nele, não deixaremos de passar por aflições. O versículo de número 4, por favor, Jus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Acho que eu já falei, várias vezes aqui nessa noite, que ainda que eu ande pelo vale de sombras e morte, ainda não é o seu fim. Ainda que você ande por aflições, ainda que você ande por hospitais, ainda que você ache por Covid ou pandemia, seja o que vier, o Senhor te livrará de todo o mal. É a palavra que está dizendo, não é o pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor que te restaura, é o Senhor que te guia, é o Senhor que vai te fazer passar por esse deserto que está vivendo. Interessante, meus irmãos, que eu dei um outro exemplo na parte da manhã. O Senhor está colocando no meu coração e eu estou falando. Um outro exemplo é que os discípulos, Jesus, a gente falou isso na quinta-feira. O interessante é que os discípulos, Jesus fala para ele: vão até o outro lado, e os discípulos atendem a ordem de Jesus, pegam um barco e começam a navegar, e no meio do rio, o barco começa a onda, os ventos, a chuva, que eles começam a temer aquilo, sombras e morte. Temeram pela morte, mas é apenas uma sombra, porque quem mandou ele lá foi Jesus. Jesus mandou eles atravessar, e Jesus não iria abandonar eles em nenhum momento. O interessante é que Jesus caminha e eles olharam: nós vamos morrer, e Jesus chega: calma, não vai acontecer nada não, eu estou com vocês. Eu venci o mundo, eu estou com vocês. Ó, vento, parou. Sabe por quê? Quando Deus é com você, pode vir a aflição que vier, o Senhor te livrará de todo o mal. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. A palavra dele não muda, a palavra dele é fiel para nos ligarmos no céu. Estar ligado no céu é muitas das vezes viver o sobrenatural que Deus está falando conosco dia após dia. Apesar das tribulações, o Senhor é o que nos guia. Nada devemos temer, porque o Senhor é conosco. É o Senhor que está conosco. Como não dizer, Paulo e Silas estavam na prisão. É o seu fim. É o seu fim. Acabamos com os profetas de Jesus. Acabamos. Estamos felizes. Mas não é o seu fim. Ainda que eu ande pelo vale
mesmo dentro da prisão, o Senhor estremece o lugar inteiro, põe ele abaixo. Não tema aquilo que vai acontecer, a situação que você está vivendo. Jesus te tira de todo lugar aonde não é possível tirar. É prisões? Ele tira de lá. Como não falar do próprio José, onde a promessa dele era muito forte, mas ele continuava confiando em Deus. Dentro da prisão ele também viveu, mas ele sabia que o Senhor iria resgatar ele no momento certo. Pastor, o que você está tentando dizer é que aqueles que confiam no Senhor verão a glória de Deus se manifestando dia após dia. Não teme o amanhã. O seu choro pode durar uma noite, mas a alegria, a restauração vem pelo Senhor todos os dias. Glória a Deus. A quarta chave. O Senhor é fiel. Quarta chave: apesar das lutas que vivemos, Ele vai fazer com que os nossos inimigos vejam a grandeza do nosso Deus em meio da desgraça. O interessante, meus irmãos, é que as pessoas ainda vão olhar e dizer: bendito seja o Deus do pastor Rodrigo, ou bendito seja o Deus do Rafael, bendito seja o Deus da Karina. Por quê? Porque nós estamos vendo o sobrenatural acontecer na vida dele. Sabe por quê? 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mandamento do Senhor, mais um: aqueles que estão ligados ao Pai, aqueles que estão com o seu pastor, aqueles que são ovelhas de Jesus, aqueles que estão ligados diretamente ao Deus, verão a glória de Deus. Os seus inimigos também verão Deus agir na sua vida. É momento de nós crermos nisso. Apesar de estarmos aqui, é incalculável aquilo que o Senhor vai fazer dentro da sua vida nos próximos dias. É incalculável as promessas que o Senhor tem para você, que ainda Ele vai fazer. É incalculável os milagres que você vai ver. É incalculável as promessas que você verá acontecer para aqueles que creem no Senhor. O interessante é que os 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que determinam que Ele é a sua rocha, aqueles que determinam que Ele é socorro presente, aqueles que determinam que o Senhor é o seu escudo, aqueles que determinam que o Senhor é o nosso ajudador. Ele mandará anjos para te proteger. No Salmos 91 diz isso, que é momento de a gente se levantar, porque nenhum mal vai te atingir para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que estão ligados diretamente a Ele, Ele vai proteger. Então é momento, meus irmãos, de não temer o amanhã, mas nos levantarmos de vez e avançar naquele que nos deu a nossa vitória, aquele que nós vamos ver o Senhor fazer o sobrenatural dia após dia. Levante-se. Não é momento mais de você desacreditar que aquilo não é possível, não. É momento de acreditar que o Senhor já está dando. Aqueles que são filhos, não é para qualquer um. Aqueles que não acreditam
no Senhor não têm promessa. Aqueles que não acreditam no Senhor não verão a glória de Deus. É apenas um livro. Você entende a grandeza desse Salmos 23? Você vê a grandeza desse Salmos 23 e seus versículos, as promessas que o Senhor tem para você, que o Senhor tem liberado para você. Essas chaves também é para a minha vida, porque eu também preciso crer. Nós vivemos por algumas situações que muitas das vezes nos jogam no chão, mas é momento de olharmos para Cristo, que Ele já está nos levantando mais uma vez, porque o amanhã pertence a Ele, não a nós. O amanhã pertence ao Senhor. Ele fala: filho, calma, eu estou te conduzindo para pastos verdejantes, eu já estou entrando ao seu socorro, diz o Senhor. Não é mais momento de você olhar atrás, é momento de nós acreditarmos. Amém? Vou chamar a equipe de louvor aqui na frente. Enquanto vamos estar cantando uma canção, eu quero orar por você. Se coloque de pé. O interessante, meus irmãos, é que Salmos 91 e Salmos 23 são os salmos que o Senhor colocou no meu coração neste domingo, aonde é o Senhor que nos livra de todo mal, aonde é o Senhor que nos protege a nossa vida. Não somos nós mesmos, é o Senhor que cuida da gente, cuida do nosso amanhã. As promessas que estão nos dois salmos estão ligados para aqueles que são considerados filhos de Deus. Como eu disse, não é para amigo, não é para irmão, não é parente. Ah, pastor, eu sou a governanta e essa pessoa aqui, estou cuidando dele o tempo todo, mas eu tenho certeza que ele vai lembrar de mim. Você é filho? Não tem direito. Amigo serviçal não tem direito à herança que o Senhor tem para nós. Por isso que é momento de você, mais uma vez, feche seus olhos. Eu quero orar por você, enquanto nós vamos estar cantando uma canção. Eu quero orar por você mais uma vez, que você possa abrir o seu coração e acreditar que o Senhor está liberando as promessas do Senhor mais uma vez, assim como aquele filho pródigo. É momento de você acreditar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor nos guia, o Senhor nos restaura. O Senhor é aquele que prometeu que nada vai acontecer, nem aquele sentimento de morte. Não, nada. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que determina aonde vamos. Por isso, ó Pai, nessa noite, ó Pai, se há alguém aqui, Senhor, que por diversas vezes pensou, Deus, não vai ser possível, o Senhor não está olhando para mim. O Senhor está reconciliando. Volte, filho, volte a acreditar nas promessas, porque o Senhor já está te protegendo há muito tempo. Por isso, Pai, protege e restaura, em nome de Jesus. Amém.